Mas quando foi em 1923, ainda muito jovem, ele mudou de onde ele estava, mudou para a Califórnia, mas o assunto foi outro. Ele mudou para a Califórnia, para Hollywood, para ajudar o irmão Roy. O irmão Roy estava passando por um problema de saúde, estava doente, e aí ele resolveu passar um tempo lá para auxiliar o irmão, para ajudar o irmão. Só que ele chegou na Califórnia, em Hollywood, ele chegou com $40 no bolso, uma bobina de filme, que era exatamente o Alice no País das Maravilhas, porque a outra empresa que tinha contratado ele, depois que dispensou, a única coisa que sobrou foi a bobina do filme que ele tinha preparado, o cartoon. Então ele tinha praticamente ali rabiscos, né? E tinha concretizado alguma coisa que ele poderia usar depois. Eu acho que isso foi o grande marco na carreira dele. A ida dele para a Califórnia, que na verdade foi para ajudar o irmão que estava com problema de saúde. Ele sempre foi muito ligado, o irmão mais velho, Roy. Não se fala muito dos outros irmãos, mas o irmão Roy foi um grande aliado nessa parte de empresário que ele se tornou. Então ele chegou em Hollywood com $40 no bolso, uma bobina do filme e uma camisa social. Ah, tem uma outra história também que eu esqueci de contar para vocês. Ele teve tantas dificuldades, mas tantas dificuldades, que ele chegou uma vez a colocar o sapato dele no sapateiro para engraxar e ele não tinha dinheiro para pegar o sapato de volta. E aí teve um dentista que resolveu ajudá-lo e aí foi lá e resgatou o sapato porque achou que ele, como um cartunista, ia seguir fazendo entrevistas e oferecendo o trabalho dele. Ele precisava na época de usar um bom sapato social. Então ele fez essa, vamos dizer assim, essa ajuda para ele, para que ele pudesse aparecer, né, à frente das pessoas que ele oferecia os seus desenhos. Bom, daí ele e o irmão, depois que o irmão se recuperou da parte de saúde, ele e o irmão resolveram dar um passo muito maior. Resolveram criar a Disney Brothers Cartoon Studio. Então foi a partir daí que ele e o irmão Roy se tornaram sócios. O Roy também era um grande incentivador do trabalho do Walt Disney, sempre apreciou os desenhos, sempre incentivou, muito mais do que os pais. Os pais não chegaram a incentivar, eles acharam que não era uma coisa que ele ia conseguir fazer sucesso. Bom, quando eles chegaram na Califórnia, existia uma atriz mirim com o nome de Virginia Davis, que ela foi a pessoa que eles encontraram para gravar Alice no País das Maravilhas. Já não era mais falando do outro filme que ele tinha na bobina, já era uma coisa mais nova, né, que ele estava começando a iniciar. E aí eles abriram essa empresa, mesmo sem dinheiro, usaram com a ajuda de um tio que já tinha ajudado a família numa outra época. Eles pediram ajuda a esse tio e esse tio resolveu ajudá-los para que eles pudessem abrir essa companhia chamada Disney Brothers. Disney porque era o sobrenome deles, da família. E aí eles contrataram a Virginia Davis para fazer o papel de Alice no País das Maravilhas. O Roy, o irmão, era o operador de câmera e o Walter era o animador da produção. Então os dois se juntaram e aí convidaram também outras pessoas. Uma coisa interessante que eu vi na biografia do Walt Disney, ele era muito seletivo na hora de escolher as pessoas para trabalhar com ele. Então a pessoa tinha que ter realmente muito talento, ser uma coisa muito séria, porque ele não tinha como, vamos dizer assim, ficar trocando de pessoas para ajudar, porque eles não tinham muito dinheiro. Então tinha que dar muito certo. Então ele era muito exigente. E aí ele resolveu contratar pessoas de um jornal de Nova York
para que a empresa deles, né, a equipe deles fosse crescer. Nessa mesma época que eles contrataram essas pessoas de Nova York, veio junto com esse contrato uma senhora chamada Lillian, que no futuro tornou-se, né, a esposa do Walt Disney. Então, a Lillian foi contratada para trabalhar junto com eles também nessa parte de animação de produção e na parte de fazer, né, os personagens animados. Então, o primeiro personagem que eles criaram foi o Gato Félix. Eles criaram o Gato Félix, depois eles criaram outros personagens assim mais animados, mas o que chamou muita atenção foi o Oswaldo Coelho da Sorte de sucesso. Então, esse fez muito sucesso nas pequenas, né, personagens animados que eles faziam, tentando, né, criar alguma coisa, tentando fazer dessa empresa uma coisa que chegasse a funcionar muito bem. Mas ele não se conformava de ter esses personagens, ele queria uma coisa que fosse uma criação mais extraordinária. Então foi a partir daí que o Walt Disney começou a pensar em criar um animal que tivesse carinho, que trabalhasse com animação. Bom, outros cartunistas resolveram apresentar para ele um rato que na verdade era um camundongo. E esse camundongo, ele foi criado por esses cartunistas, não foi pelo Walt Disney, mas ele tinha a característica, toda a personalidade criada pelo Walt Disney. Então ele apenas pegou o personagem, que era Rabisco, e aí ele criou esse personagem com personalidade, uma personalidade mais tímida, mas que tinha muitas ideias. Então daí surgiu o Mickey, que foi um dos grandes personagens que até hoje, né, a gente sabe que é um dos personagens mais famosos, assim, criados, né, dado vida pelo Walt Disney. Então, de início, eles faziam dublado, mas ficou muito famoso, mas depois a própria empresa não conseguiu se manter apenas com um personagem. E aí veio mais um fracasso, porque na verdade o Walt Disney, ele e o irmão, eles investiram assim em várias ideias, em várias coisas. Depois eu vou falar para vocês quantas tentativas eles tiveram para tentar acertar, né? Quantas vezes eles acertaram e quantas vezes eles tentaram, né? A gente usa a palavra fracasso, mas na verdade foram tentativas. Bom, então eles resolveram que o Mickey só fazendo nublado, ele não ia funcionar muito bem. Ele não ia chamar muita atenção. Então eles resolveram investir novamente, procurar empresas para usar o serviço de som e fazer um outro vídeo. Então foi nessa época que surgiu a Columbia Pictures, a empresa que eles procuraram, que eles iam lá, ele, o Walt Disney e o irmão Roy, chegavam lá e apresentavam, olha, a gente tem aqui um desenho do Mickey, é um camundongo, é um rato, e nós queremos não só fazer o desenho, mas nós queremos criar um filme para esse personagem, eu vou dar vida a esse personagem, vou dar a personalidade do desenho. Então isso aconteceu em 1930. E aí foi a primeira vez também que surgiu um desenho animado com a camada de cores, né? Começaram a usar as cores. Então fez tanto, foi um impacto tão grande da vida ao Mickey, colocar voz, colocar personalidade, que nessa época ele ficou bastante animado de ter que criar outros personagens. Só que o Oscar, o primeiro Oscar dele, veio com outro desenho que não tinha nada a ver com o Mickey. Foi com a criação dos Três Porquinhos. Ele fez um concurso para contratar pessoas para trabalhar junto com ele, para serem animadores e dubladores. E ele conseguiu uma boa equipe. E aí eles fizeram o primeiro longa-metragem com o som
e dando vida aos Três Porquinhos. Foi quando eles ganharam o primeiro Oscar da história. Lembrem que eu já falei para vocês, da criação do Mickey, e falei também um pouquinho no início, né, do que ele fez do Alice no País das Maravilhas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque depois esses personagens, eles criaram, né, ficaram muito mais fortes depois que ele conseguiu passar por essa época do Oscar, porque aí as empresas começaram a perceber que ele realmente tinha, né, potencial e que a empresa podia crescer cada vez mais. Bom, aí ele volta, né, com o Branca de Neve e Sete Anões, e aí ele resolveu fazer um empréstimo bancário e fazer esse filme com uma produção muito alta, um investimento muito grande, e eles não tinham dinheiro suficiente para isso. Mas ele foi, né, ele e o irmão Roy foram nos bancos procurar os empresários para investir no filme Branca de Neve e Sete Anões. E vocês sabem que o filme ele foi finalizado depois de 3 anos. Quer dizer, não dá para fazer um filme em curto período. Foi assim, um investimento muito grande, eles fizeram empréstimo no banco para conseguir finalizar o filme em 3 anos. E aí foi quando ele começou a criar outros personagens também. Então ele pegava os livros de história e criava os personagens, e aí começava a dar vida a esses personagens e a fazer animação. E aí surgiu Pinóquio, Bambi, Peter Pan e a turma do Mickey. Ele não queria que o Mickey ficasse sozinho, então ele criou a turma do Mickey. Então ele deu a valorização ao Pato Donald, a Minnie, o Pluto e o Pateta. Então essa época toda já estava assim, ele já estava com bastante bagagem, né, de conhecimento, de trabalhar com essa parte de animação, de cartoon e dar vida a esses personagens. E aí, em 1950, ele ganhou o segundo Oscar com o filme Cinderela. E aí, nessa mesma época, depois que ele ganhou o filme Cinderela, ele não se contentou de ficar só nos Estados Unidos. E aí ele resolveu visitar o Brasil. E aí foi quando ele se encantou pelo Brasil, fez uma avaliação do personagem que seria representante do Brasil, e foi aí que surgiu o Zeca Carioca, que fez muito sucesso e faz muito sucesso até hoje. Então esse personagem do Zeca Carioca foi criado pelo Walt Disney. Depois de muito trabalho, de muitos filmes, ele recebeu 26 indicações de Oscar, 59 indicações, né, quase 60 indicações, mas ele ganhou 26 prêmios. Depois de ganhar tantos prêmios do Oscar, ele também foi responsável pela abertura das Olimpíadas na Califórnia. Então ele começou a produzir os shows com os personagens. E aí foi criando, né, de certa forma, mais responsabilidade, mais nome para a empresa Disney. E aí surgiram os parques, porque aí ele queria ter um parque de entretenimento onde as pessoas pudessem conhecer os personagens reais, aqueles personagens dos filmes que já tinham feito sucesso, né, que as pessoas já estavam conhecendo, e ele queria que fosse num lugar onde as pessoas tivessem acesso, né, vamos dizer assim, de localização. Então foi na Califórnia que ele criou o primeiro parque, chamado Disneyland. Então ele criou esse parque em 1954, 4 anos depois ele ganhou o segundo Oscar, e foi a partir desse parque que a Disney começou a crescer com uma ideia de parque temático. Então eu vou parar minha live por aqui e depois eu vou fazer para vocês a parte 2 da história do Walt Disney. É uma história fantástica, é uma história de inspiração, principalmente para gente que às vezes quer investir em alguma coisa, tem medo vamos dizer assim, tem medo do fracasso, do que pode acontecer, mas a gente não pode desistir,
porque o Walt Disney, ele foi negado o pedido 302 vezes. Ele faliu 6 vezes, mas ele conseguiu se estabelecer. Sabe por quê? Porque o sonho dele era um sonho que tinha que se tornar presente. Ele não queria o sonho só para ele e para o irmão. Ele queria o sonho para deixar algo para toda a humanidade, para que as pessoas conhecessem algo que ele, desde muito jovem, pensava em produzir, não dessa dimensão, mas ele pensava em passar um pouco da arte dele como cartunista, dos desenhos e da vida a esses desenhos. Então eu acho que é uma história super interessante. Então eu vou voltar aqui para falar para vocês na próxima semana sobre a parte 2. E aí nós vamos falar sobre os inúmeros filmes premiados, vamos falar sobre todas as princesas criadas pelo Walt Disney. Então me aguardem na próxima quarta-feira que a gente tem a segunda parte. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui comigo hoje à noite. Pessoal, boa noite, tá? Espero que vocês tenham gostado.